questão, assim, falando sobre fila do SUS, que eu vejo um grande problema, muitas vezes os critérios são subjetivos. Então, tipo assim, apesar do paciente chegar e falar assim, olha, eu tô com uma dor absurda, isso aqui é um abdômen agudo, não, sei lá, o paciente, em suas palavras, demonstra um senso de urgência muito maior do que o outro. E o que impede, quais são as barreiras que o seu sistema, você pensa em colocar para, por exemplo, o paciente pegar e falar, não estou vendo nada, e burlar o teste de Snellen? Porque, sei lá, se o oftalmologista, ele consegue contato social, circundar e falar assim, não, esse cara daí está querendo uma consulta de urgente, mas é só um olho vermelho, né? Não é uma neuropatia diabética, enfim, não é uma coisa muito complicada. Então, como que você vai sair dessa subjetividade para critérios mais objetivos? Entendi. Boa pergunta. Eu acho que você tem que comparar com o que já existe hoje. Será que vai ser melhor do que já existe hoje? Eu acho que qualquer tipo de direcionamento que a gente conseguir já vai ser melhor do que existe hoje. Então, esse é um aspecto. Agora, até quanto que a gente vai conseguir, de fato, ter um encaminhamento interessante, um fluxo de atendimento bem direcionado, realmente tem esse viés, sem dúvida. Eu pensei muito em, por exemplo, a aplicabilidade disso para transplante. Então, tipo assim, a fila do transplante é quase a fila de ganhar na Mega Sena, todo mundo quer. Então, pensando que uma consulta oftalmológica é uma fila de transplante para várias pessoas, até que estão com olho vermelho, eu penso que as pessoas podem tentar burlar. Eu acho que uma estratégia interessante que você deve tentar pensar é estratégias de evitar esse tipo de... Ô, João, essa pergunta é muito interessante, mas assim, a gente com a experiência da gente, e eu trabalho muito com pacientes diabéticos, muito com glaucoma e tudo, a gente tem uma anamnese bem direcionada, que é claro que ela não vai dar 100% de acerto, é claro que não, mas ela dá uma margem de acerto muito boa. Algumas perguntas, por exemplo, há quantos anos você tem diabetes? Qual foi as medidas de glicose nos últimos anos? Costuma ficar muito abaixo de 200 ou sempre está acima de 200 nos últimos anos, entendeu? Como que foi a diminuição visual sua? Foi súbita, entendeu? Então, tem algumas perguntas que dão para a gente assim, um nível de assertividade muito alto a respeito da gravidade do problema. É claro que só mesmo uma retinografia para poder mostrar para a gente aí, ou talvez uma ANJA ou OCT, né, para mostrar realmente. Mas uma boa anamnese, elaborada por quem tem experiência, já dá uma ajuda muito grande num projeto desse aí, já ajuda demais, tá? Dá uma assertividade muito grande, viu? Eu queria compartilhar também, João. Só uma coisa. Pode falar, Rafael. Isso que o Mauro falou, desculpa. Porque vocês vão usar um retinógrafo, algum tipo de retinógrafo, que hoje em dia tem os portáteis, tipo o Ayer, da Felcom, porque lá no Rio a gente fazia triagem, aqui em São Paulo também, até lá no IPEPO, eles fazem essa triagem com a retinografia. Uma boa parte da triagem, até em relação a isso que o outro João colocou, de você saber a gravidade, você tendo acesso ao fundo de olho do paciente, você já vai restringir várias coisas em relação a isso. Aí, por isso que fica a pergunta, vai ser só mesmo uma acuidade visual ou, de repente, vai ter um retinógrafo desse portátil de custo mais baixo para vocês conseguirem fazer essa triagem de uma forma um pouco mais robusta? Eu acho que a questão do retinógrafo, a gente já estava pensando em relação a implementar o retinógrafo numa segunda etapa, mas pensando na escala, tem um formulário mais simples, que pode ser aplicado, realizado por qualquer pessoa dentro de uma unidade básica. A gente pode conseguir triar pacientes específicos dentro desse questionário para depois, por exemplo, marcar um dia e atender os pacientes triados ali especificamente por meio do formulário, entendeu? Acho que com o formulário a gente ganha mais escala para triar pacientes específicos, uma triagem mais qualificada, assim, a gente pode dizer, né? Porque não sei como é que eles fazem em São Paulo. Porque como colocaram, o paciente diabético, acho que quando se fala em olho com um clínico geral, a primeira coisa que vem à cabeça dele é diabetes. Ninguém lembra nem de glaucoma, eu acho. Acho que o clínico não lembra muito de glaucoma. É sempre diabético, sempre tem um gargalo muito grande do paciente diabético em relação ao tratamento. Então, porque, assim, óbvio que tem que começar uma hora, né? E o que você está fazendo é isso, é o começo. Mas pensando, assim,
porque o retinógrafo é portátil, é fácil de levar, é fácil de manusear. De repente, vocês conseguem até com a própria Felcom algum de amostra para começar a fazer esse teste. Acho que o pessoal do IPEPO tem um bom relacionamento lá com a Felcom também. De repente, o João até pode saber um pouco. Acho que eles estavam testando o Ayer na época. Então, de repente, vocês conseguirem isso, eu acho que pode ser um plus, né? Para ter. Isso também vai gerar a outra ponta, né? Porque se também é aquela história. Se você começa a diagnosticar muito, você vai ter que tratar muito. Então, tem que ter também o suporte para isso tudo. Então, eu acho assim, realmente o que você está fazendo vai adiantar muito. Mas o que conversando com clínicos de clínica de saúde da família, isso que eu já tive a oportunidade no Rio, eles sempre reclamam dessa parte do fundo de olho, sempre reclamam da diabetes. Então, por isso que eu coloquei um pouco dessa parte da retinografia.